A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês, as nossas vidas, a nossa semana, né? Hoje nós já estamos no primeiro dia, né? O primeiro dia da semana, porque amanhã é segundo dia, né? Segundo dia, né? Que Deus possa abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa família, nossa parentela de perto e de longe. Que Deus possa guardar, cuidar, continuar a cuidar, guardar, abençoar. Abrir porta, né, irmãos? Nos dá alegria, paz a cada dia, nos ajudar a vencer os desafios de cada dia. Que o Senhor possa estar conosco, nos guardando, nos livrando, né? Ajudando nós a ser fiel até o fim. Né? Jesus diz, aquele que perseverar sendo fiel até o fim, este será salvo. Né? Para nós não ter medo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Por isso ele disse assim, não temas, não pasme, nem te espante, porque eu estou contigo para te livrar, eu estou com vocês para livrar vocês, não se espante. Eu estou aqui firme, eu não mudo, a minha palavra é uma só, Deus não muda. Amém, meus irmãos? Que o Espírito do nosso Deus, Criador do céu e da terra, que fez tudo quanto há, nos ajuda a compreender umas coisas que eu vou ler aqui agora. Eu vou ler rápido e vou já explicar. Eu fui pesquisar assim. Jerusalém foi destruída depois que Jesus morreu? Irmãos, eu deparei numas pessoas estudiosas falando, nos anos 70. Jerusalém foi destruída, irmã pisada. Jerusalém sofreu. Irmãos do céu, Jerusalém, irmãos, morreram muitos de fome. Jerusalém, mas diz que eles invadiam assim a cidade e ia degolando tudo, irmão, ia matando. Irmãos, o sofrimento foi tanto que teve um homem que falou que as mães pegavam os recém-nascidos e faziam para eles comer, irmãos. Jesus do céu. Irmão, que preço eles pagou depois, irmão, da morte de Jesus, irmãos. Irmãos do céu. Eu falei, Jesus, o que é isso que esse povo passou? Foi coisa tenebrosa. Irmãos que pegava ferro, um ferro, e enfiava nas partes íntimas, irmão, arrebentando tudo. Já pensou um ferro, irmãos? Com as pessoas ali andando ali, irmão, ali, como diz assim, como diz o morto-vivo, e eles pegavam a espada e matavam. Irmão, olha, eu falei, Jesus, você não, muitas vezes você não pesquisa para saber. Agora tem um coitado, tem um coitado, é um senhorzinho meio forte, né? Não é senhorzinho não, acho que deve ter uns 40 anos, sei lá. E ele, irmãos, falando que Jesus já veio nos anos 70. E ele traz a passagem, né? Lá, né? Que está no Velho Testamento, que fala assim que Elias iria vir, né? Antes que Jesus viesse, né? Elias é João Batista, que o próprio Jesus falou assim, se vocês querem saber, João Batista é o Elias que ia vir, né? Então, Elias foi o espírito de Elias, né? Tá na vida de João. Ou é o espírito de Elias, ou é o próprio Elias, eu não sei. Né? Mas ele já veio antes de Jesus vir. Então Jesus veio para morrer, para pregar ali para as ovelhas perdidas da casa de Israel e morrer por elas, né? E aí depois da sua morte cumpriu a profecia de Isaías, fui achado de um povo que não perguntava por mim, que não me buscava, que é o gentil nós. E também Oséias fala, né, que um povo que não era amado passou a ser amado depois que Jesus morreu na cruz. Fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, né, meus irmãos? Então, fomos enxertados em Jesus e passamos a ser filhos de Deus, né?
alguns falam co-herdeiro, é filho, é. O importante é que nós alcançamos a misericórdia. O favor, né, como é que fala? Sei lá como é que eu não consigo falar essa palavra, inemerecido, como é que é? E vai ser um favor que nós não merecia, melhor assim, a minha língua dá para isso. Um favor que nós não merecia, né? E nós alcançou quando nós reconhece Jesus, reconhece Ele como Salvador, aceita Ele como Salvador, Ele nos perdoa todos os nossos pecados passados, sem nós merecer, né? Não importa o tamanho dos pecados que foram, Jesus perdoa, lava você no seu sangue, né, na água viva, né, e você fica uma pessoa perdoada e limpa. Você passa a ser uma nova criatura, mas aí você tem que continuar buscando, orando, a graça, o Espírito Santo, queimando a sua carne com a leitura da palavra, alimentando sua alma, jejuando, orando bastante. Você tem que crucificar sua carne no dia a dia, porque a bicha é viva, viu? Ela não morre não, minha filha. Ela não morre, a bichinha é viva, viu? E se você não queimar, se o seu espírito não for forte para lutar contra ela e dominar ela, ela domina seu espírito. E aí tu começa a pecar, acha que não é pecado, cai na vaidade, cai na prostituição, cai nas imundícias, na lascívia do mundo e fala assim, não, tá tudo certo. Porque a sua carne venceu já o teu espírito. Apesar de Jesus ter te perdoado os seus pecados passados, mas se você está pronto para perdoar o vacilo que você dá, sem querer, né? Não vai ficar pecando por aí, falando, Jesus perdoa, vou pecar. Ah, Jesus perdoa, vou pecar, porque Jesus... Ó, cuidado, hein? Paulo adverte, uma vez você foi perdoado, conheceu, né? Provou do Espírito Santo, se você voltar a cair, não tem mais justificativa para você, sacrifício para você mais não, viu? Acorda. Sempre eu falo assim dos pecados da casca de banana. Que isso, irmã Maria? Casca de banana, você pisa nela, você tá no chão, né? Pá, pisou, caiu. Viu? Davi, ele pecou, ele nem sabia que tinha pecado, sabia? Quando o profeta foi lá falar com ele, ele queria punir quem tinha feito tal pecado. O profeta falando, contando uma história, né? Um homem fez isso, fez aquilo. Diga para mim quem foi, que eu já vou logo, quer dizer, matar ou punir, bem punido, né? Então você vê, meus amados, que o diabo cega, né? Acho que um vacilo que Davi deu, meu filho. E minha filha, o bicho, derrubou ele, irmão. E nem por isso Deus deixou de graça não, viu? Deus perdoou ele, porque ele se arrependeu, né? Mas o preço ele pagou. Amém? Assim é nós. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Viu? Jesus está pronto para perdoar, mas o preço nós vamos pagar. Mas não é para ficar brincando com Deus não, que a casa cai, viu? Tem pessoa que ele vai brincando, uma hora ele cai para sempre, ele não levanta mais, ele perece. Ele perece ali porque Deus não vai perder mais seu tempo com ele. Vocês estão me entendendo? Então vamos vigiar. E aqui, irmãos, então ela foi destruída, ela foi pisada, mataram o judeu, que não foi fácil, né? E foram espalhados por meio do mundo, onde hoje você vê judeu espalhado por os 4 cantos da terra. Não é assim? Tem muito lá em Jerusalém, mas tem muitos por um todo, né? Como aqui Jesus falou, ó. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações
serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Irmão, eu estava me perguntando, será que essa profecia aqui não aconteceu nos anos 70? Será que Jerusalém ainda vai ser pisada? Mas vai espalhar isso para onde? Vocês já estavam espalhados. Mas eu tenho por mim que essa profecia já cumpriu nos anos 70, onde Jerusalém foi destruída. Tem um versículo que fala aí no Novo Testamento, no Velho Testamento, que fala que Jerusalém ia ser destruída, suas mulheres iam ser forçadas, né? Eles iam fazer horror com Jerusalém. Fizeram. Viu, irmão? Nos anos 70. Diz o homem lá que ouviu, os estudiosos, que sabe de tudo que aconteceu, né, irmãos? Nesses anos todos atrás aí, nós não sabíamos. Eu mesmo não sabia disso, mano. Ontem eu fiquei sabendo porque eu fui lá assistir, vi. Então, muitas vezes você não assiste, irmão, você fica neutra. Então, eu acho assim que bom, a não ser que vai ser pela segunda vez, né, irmãos? Será que Jerusalém vai ser pisada de novo, ou vai ser destruída? E o povo que está lá vai sair pelo mundo afora? Eu acho que isso não vai acontecer, né, meus irmãos? Não. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Já aconteceu. Então, essa profecia aqui, ela já se cumpriu. Em Lucas 21, no versículo 23 e 24. Então, aqui está falando em vários sentidos aqui sobre a vinda de Jesus. Eu estava lendo aqui Marcos, Lucas, Mateus, né? E falei, mas Jesus, então esse pedacinho aqui, essa palavra aqui já cumpriu. E mais uma coisa aqui que eu estava lendo, meus irmãos. Aqui está dizendo, o título, Mateus 24 fala o sinal de Jerusalém e o fim do mundo, né? Aqui agora já é o fim do mundo. Lá era o fim de Jerusalém, lá naquele tempo lá, né? Agora aqui na segunda vinda, uma coisa que me chamou a atenção. Muito me chamou a atenção aqui. Então está falando ali que dos acontecimentos que ia ter, etc. Aí aqui 24 de Mateus, no versículo 27, fala assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Eu disse assim, como assim? Cadáver? Cadáver morto. E em Apocalipse fala o quê? Que Jesus vem e ressuscita os mortos para reinar com ele 1000 anos. Não fala lá em Apocalipse que ele ressuscita algum vivo. Não fala. Irmãos, eu fui descobrindo coisa que eu próprio fui me espantando. E ali fala assim que ele enviará os anjos nos 4 cantos da terra e ajuntará das extremidades da terra à extremidade do céu. Extremidade não é perto? Próximo? Extremo, pertinho. Porque eu acho que essa palavra é extremidade, se não for, isso vocês vocês podem falar e corrigir eu. Mas eu lembro que o meu pai dizia assim, olha, o sítio de fulano é extremo aqui com o meu. É extremo aqui, é divisa, que ele dizia, né? Eu acho assim que é divisa, né? Então, nas nuvens, né? Nas nuvens, extremo. Arrebatará ali, né? Em extremo ali, da terra e o céu. Esses detalhes você tem que pegar eles e meditar. Muitos vêm por essa palavra aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo falando da ressurreição.
O povo ali estava ali sem saber, e ele foi explicando. Vocês podem ler o 15 inteiro, capítulo 15 inteiro. Então ele está ali explicando que haveria ressurreição, enfim, e dando um monte de exemplo para o povo que estava em dúvida. Vocês estão me entendendo? E aqui digo um mistério, depois que ele explicou. Na verdade, é um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Os mortos, de novo, eles ressuscitam primeiro. Isso que chama atenção, e o próprio judeu que eu assisti um podcast com um rabino que é, como dizer, evangélico, né? Que é, como é que eles falam? Messiânico, né? Que crê em Jesus, crê em tudo que Paulo falou, né? Um evangélico, mas só que é judeu, né? E ele falando assim que quando Jesus voltar, ele vai arrebatar, vai ressuscitar os mortos que morreu, aqui está dizendo em Cristo, né? A segunda ressurreição é os mortos que condenado que vai ficar no pó da terra, só vai ressuscitar quando for o julgamento final. Aí eles vão ser ressuscitados para dar conta a Deus, né? E pelo que a Bíblia diz, a pessoa morre, mas ele fica no pó da terra. Eu estava lendo ali, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou. E ali fala, muitos corpos dos santos que estavam dormindo nos seus túmulos, ressuscitou. Então ele estava dormindo no pó da terra, estava dormindo lá no sepulcro. Por que se as pessoas que morrem estão no céu, aí que está agora, ó. Se a pessoa que morre vai para o céu, por que Jesus vai ressuscitar os mortos? Se lá só tem, aliás, tem muito sepulcro que não tem nem osso, mas só o pó. Eles vira pó, o espírito vira pó, tá lá no pó da terra, vira pó, e depois, quando Jesus vir para ressuscitar eles, irmãos, eles, como disse assim, faz aquele reviravolta lá no túmulo e sai aquela pessoa que acabou, virou pó, do pó da terra vai ressuscitar uma pessoa com corpo de glória. Vai ressuscitar a mesma pessoa, mas só com corpo de glória. Ela transformada e vai encontrar com Jesus. Nos ares, aqui como está dizendo. Você está entendendo? Ué, mas ele não está lá em cima? Ele não está lá no paraíso? O paraíso, irmão, é para a pessoa que foi ressuscitadas já. Irmão. Ressuscitadas com a morte. Quando Jesus morreu ali, no que o véu do templo se rasgou, foi ressuscitada muitos santos. Se existe paraíso, esse paraíso é para quem já foi ressuscitados. Os mortos que vai morrendo, salva a cada dia, eles não foram ressuscitados ainda. Eles estão esperando Jesus para os ressuscitar. Tem tudo a ver ou não tem? Tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver. Quem subiu, irmão, só quem já ressuscitou. Amém? O resto está no pó da terra. Amém? É difícil esse mistério, não, mas porque eu comecei a pensar, mas Jesus vai ressuscitar morto. Ressuscitar morto para quê? Não está aqui só a carne já não vai subir. A carne acabou. Jesus vai ressuscitar o quê? Fazer a pessoa ressuscitar carne? Não. Acabou, vira pó. E tudo vira pó, fica tudo dormindo no seu sepulcro, como fala. Quando Jesus foi crucificado ali, o véu se rasgou e os mortos que dormiam nos seus túmulos foi ressuscitado. Muitos mortos. E esses mortos eram do tempo de quem? Do tempo passado, né? Do tempo que morreu ali. Aquele ladrão da cruz lá.
Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele também foi ressuscitado. Foi ressuscitado, mas junto com Jesus. Não junto com Jesus, não. Ele foi ressuscitado quando Jesus morreu. Por quê? Porque Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia. E aquele bandido, mas aquele bandido não, misericórdia, fala direito, Maria. Aquele malfeitor que se torna na mesma coisa, vamos dizer, o Dimas, né? O Dimas, que hoje é importante, meu filho. Ele recebeu o céu, pensando que ele é alguma coisa, é pouquinha coisa, não. Ele é um cidadão lá, né? Do paraíso, como diz Jesus, né? Então ele ressuscitou. Então ele já está lá porque ele já ressuscitou. Mas os mortos que morrem hoje, vai morrer, eles não foram ressuscitados ainda. Amém, meus irmãos? Tem tudo a ver. Tem ou não tem? Tem tudo a ver. Amém? Mas só que fica no pó da terra, irmão, guardado. Vira pó. Dormindo. Descansando. Mas o anjo de Deus está ali cuidando, irmão. Ninguém toca. O diabo não toca, nada toca. O anjo de Deus está cuidando. Amém? Penso assim, né, irmãos? Penso assim. Porque lá para cima, quando eu estava lendo a Bíblia, me vê isso. Lá para cima só sobe quem já ressuscitou. E os mortos não ressuscitaram. Eles estão esperando Jesus voltar para ressuscitar eles, como está escrito. E a palavra de Deus não pode voltar atrás. E aqui nesse 1 Coríntios capítulo 15, Paulo estava explicando ali para o povo, ali sobre a ressurreição. Estava dando explicação, olha, nós vamos ter o corpo transformado, né? Primeiro Jesus vai ressuscitar os que estão mortos. Olha, muitas vezes você lê a Bíblia, você lê, mas você não pega os pontos que está te dando. Amém? Então vamos aqui. Vamos aqui. Tessalonicenses 1. Primeiro aos Tessalonicenses. Aqui é 1 Tessalonicenses. Capítulo 2. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo ali estava explicando. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O que estão fazendo aqui embaixo? Entendeu? Vocês estão lá no céu, vocês estão lá no paraíso. O que estão fazendo aqui no túmulo? Ó, o mistério. Ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, estaremos juntamente com o Senhor, com certeza na vinda, nos ares. Vocês estão entendendo, nosso? Aí, vai indo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, aqui ele está falando sério, aqui ele está profetizando e falando sério. Quer dizer, é como uma profecia, aqui ele estava falando mesmo que vai ser assim. Ora, irmãos, rogo vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado,
o filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Jesus dizia. E agora vós sabeis que detém para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já é mistério, o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que no meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui Paulo está confirmando que a vinda de Jesus será para destruir, que vai destruir o anticristo com o assopro da sua boca e o esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o anticristo, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, olha bem, e com todo engano da injustiça o que perece mesmo, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, Senhor Deus, ter elegido desde o princípio da salvação, em santificação e espírito em verdade, pelo que nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e paz, que nos amou em graça, nos deu uma eterna salvação e boa esperança. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra. Aqui ele já deu o esclarecimento todinho que Jesus não voltará antes do filho da perdição, antes do anticristo, não voltará, viu? E aqui, vamos aqui agora em Apocalipse. Apocalipse, uma coisa que me chamou muita atenção hoje. As duas testemunhas aqui no 11 de Apocalipse, depois que eles matarem elas, fazer festa, e elas ressuscitar, na hora que elas ressuscitar, irmão, a ira de Deus vai descer ali, vai morrer 7.000 pessoas. E ali eles vão dar glória ao Deus do céu. Eu creio que é nessa hora que os judeus que não creem em Jesus vai crer. É nessa hora, irmãos, que eles vão crer no Senhor. Aí já começa logo em seguida. Aí logo em seguida, irmão, já começa falar os três anjos dizer, não aceita o sinal da besta. Não aceita. Viu? No 14 de Apocalipse. Aí no versículo 13 já fala assim, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o seguem. Mortos, irmão, mortos. E é logo aqui no 13, no 14 fala, ele viu ali uma visão onde tinha um homem de branco com uma foice na mão. E dizia assim, a seara está madura, cega. E aquele homem cegou e ali cegou aquele povo ali. E depois, com a foice que estava na sua mão, não falou que arrebatou, cegou. E depois, até um que está com a foice também cega um monte de gente condenado também. Condenado que foi queimado, foi ser pisado no lagar da ira de Deus. Esses então são condenados. 2 anjos. Um estava, homem, né? Fala um homem. É anjo ou é filho? Como é que é? Uma nuvem branca sentada sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem. Semelhante ao filho do homem.
sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Ele tinha uma foice. Então aqui vai ter uma colheita aqui. Tá entendendo, irmão? Uma colheita. Agora ninguém sabe que agora depois que os anjos falaram, não aceite sinal da besta. Olha bem, vai pegando o mistério aí. E aqui no 15, no passo 15, aí já vem o 16. E aqui fala assim. E o anjo derramou a Peraí, aqui. Terceiro anjo, né? Eis que era santo que era santo não, que isso? Eu vi o anjo das águas que dizia, justo és tu, Senhor, que és o que eras e és santo e és porque julgaste essas coisas, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber. Viu? Aqui é aonde a água vai virar sangue. O anjo está dizendo ali que está ali exaltando a Deus. E o 4 derramou a taça sobre o sol. Ele foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, né? De que tem poder sobre as pragas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, tudo castigo. Mas nesse tempo aqui, irmão, já não tem mais salvo, gentil, viu? Você pode ver que não tem mais, porque aqui ó, já está... Logo que o anjo falou, já apareceu lá, bem-aventurados são os que morrem, e depois o anjo aqui está agradecendo a Deus, porque Deus está vingando o sangue dos santos com a água que vai virar sangue. Não tem mais santo gentil vivo, viu, meus irmãos? Não tem. Aqui, pelo jeito, não tem. E agora vamos aqui, irmão, muito falado, né? As bodas do Cordeiro, vamos aqui ler. E depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz. Ele não viu o povo lá, não. Ele viu como uma grande voz. Uma multidão, a voz de uma multidão que dizia aleluia, salvação, glória, honra e poder pertencem ao nosso Senhor, nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Eu ouvi, e outra vez disseram aleluias, e a fumaça delas sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, 4 animais, prostraram e adoraram a Deus que estava sentado ao trono, dizendo aleluia, amém. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemos nós, alegremos nós e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já as suas esposas se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Amém? Então tem mais um pedacinho, mas não é complementando. Então aqui você está vendo que João viu aquela voz de multidão de pessoas que louvavam o Senhor. E ali foi falado que essas pessoas
estava louvando o Senhor porque Deus tinha vingado o sangue delas. Vocês entenderam? Vingado o sangue? Uai, se Jesus arrebatou, por que Jesus vai vingar sangue delas? O sangue, irmãos. Olha, tá, pelo que pode dizer, irmãos, vingou o seu sangue, o sangue dos seus servos. O anjo ali glorificava a Deus e dizendo que, sabe, que Deus tinha feito justiça, estava reinando nas bodas do Cordeiro. E agora vamos aqui a parte, uma outra parte também, agora é a última parte, aguenta aí, vale a pena vocês assistirem. Aí passa aqui, aí logo em seguida vem, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, Jesus. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, é o nome do qual se chama a palavra de Deus. E seguiam no exército, um exército no céu, e em cavalos brancos vestidos de linho fino branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no monte e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: toda ave que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. E a besta foi presa com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com um enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, essa palavra aqui é figurativa, a espada que saía da boca de Jesus. Logo vocês vão ver que não foi com isso que Jesus matou, foi Deus que mandou fogo do céu e consumiu tudo que tinha na terra, viu, irmãos? É figurativo aí, tá? Você vê? O profeta lá da besta, ele faz sinais, Cuidado aí, vê agora uma coisa que nós temos que tomar cuidado é com o tal chip que implanta na mente. E você é surdo, você fica curado da sua surdez. Você tem uma doença incurável, através do chip, você fica curado. Cuidado com os sinais. Viu? Aí depois vai querer, aí o povo vai cair adorando essa pessoa. Não, isso aí é de Deus, esse é um homem de Deus, enviado de Deus. Viu? É aonde que você vai ficar marcado, porque aqui está dizendo que a marca da besta vão te enganar para você receber ela. E através de prodígio, prodígio, milagres, entendeu? Um falso profeta, viu? Então, muitas vezes, irmãos, vai falar no nome de Deus, vai dizer que crê em Deus. Por isso que eu sempre falo para vocês, cuidado com esse negócio de tudo vocês crê. Falou em Deus, é homem de Deus.
A obra está dizendo o contrário, mas os crentes na areia estão dizendo, esse é um grande homem de Deus. Faz os diabos por causa dessa pessoa. Só porque falou um versículo bíblico. E essa pessoa é totalmente fora da Bíblia. É um perigo, como foi esse ex aí presidente. Ó, gente morreu explodida de bomba, ele semeou o ódio, gente pegou aquilo, aprendeu aquilo. E foram invadir o Brasil, fizeram horror, deram milhões de prejuízos para o Brasil. Tem gente arruinada, família que pegou exército, matou gente, matou os seus adversários aí, teve gente que matou seus adversários. Irmão, esse homem fez um horror. Se ele fosse a profeta da besta, o profeta não, o profeta, o falso profeta da besta, até sapato dos crentes tinha adorado o homem, irmão. Tinha adorado. Então você vê a carência do povo hoje. Qualquer coisinha eles adoram, qualquer pneu está se prostrando diante dele. Então por isso que Deus fala que, né, para nós ser vigilante, prudente, buscar, sabe, para nós ficar atento. Você tá entendendo? Você tem que buscar o discernimento de Deus. Jesus disse, olha, pelo seu fruto você conhece a árvore. Qual é o fruto da pessoa que você está adorando aí, hein? Não é de milagre não, meu filho, é o fruto da obra dela. É uma pessoa mansa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que respeita o próximo, é uma pessoa que semeia paz ou ela semeia ódio, ou ela prejudica o próximo. Se essa pessoa que está fazendo milagre aí, você está aí adorando ela, homem de Deus, mas essa pessoa é contendeira, fuxiqueira, é malvada, processa seu irmão, não perdoa, faz o inferno com a vida dele, cai fora dele, porque ele é falso. Ele não é verdadeiro. Peca, pinta e borda, faz os diabos, fica esperto. Sai fora dele. Deixa Deus tratar com ele. Se ele for da salvação, Deus vai tratar com ele lá. Se não for, Deus sabe como fazer. Mas tu, segue o exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo dizia isso. Para você imitar quem verdadeiro está na luz, quem verdadeiramente está com Jesus. Amém? Ó, as palavras que Deus me deu. Aí, logo, aí terminou, tudo bem, né? Aí no 20 começa a dizer, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. O dragão é o diabo, viu, irmão? Se falar, tem um dragão lá na porta da sua casa, repreende, fala, tá, é um anjo de Deus, não. Não é nem negativo, é o Satanás, a antiga serpente, está repreendido e sai da porta da minha casa. Eu quero é Jesus na porta da minha casa, tá amarrado. Já vi pessoas passando revelação assim, brincadeira. A antiga serpente que é o diabo e Satanás, e Satanás. E amarrou por 1000 anos, aí o anjo veio e amarrou Satanás por 1000 anos. E lançou no abismo, ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Que ele estava enganando aí, que não é brincadeira, hein, irmão? Enganando até os crentes. Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí começa. E vi tronos assentados, se sobre eles ele foi-lhe dado o poder de julgar e ver a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que se acabaram, os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo reinarão com eles durante 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar nações que estão sobre os 4 cantos da terra, como Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Isso me entristeceu. Perdido esse povo, irmão, como a areia do mar.
mas para juntarem batalhas e subirem contra a largura da terra e cercar o arraial dos santos, a cidade amada de Deus. Desceu fogo do céu e os devorou. Amém? E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estava a besta, o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados. Então você vê que o que destruiu o povo foi fogo do céu, fogo que Deus mandou. Amém? E Jesus estava lá reinando lá, irmão, com o povo, com os salvos. Na cidade de Deus amada. Será que já era Nova Jerusalém, irmãos? Ah? E aqui fala, viu o novo julgamento dos mortos, aí depois dos 1000 anos, aí logo depois dos 1000 anos, que aqui como acabou, fala, eu vi o trono que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi mortos e grandes, pequenos, que estava diante de Deus, abriram seus livros. E abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estiveram escritas no livro, segundo as suas obras, e deu mar o morto que neles havia, né? O inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados segundo a cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Para quem não vai herdar a salvação eterna, vai ser lançado. Aí logo em seguida outro processo. E vi um novo céu, uma nova terra perante. Na terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passam e o mar já não existe. Já acabou tudo isso aqui. E João via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será seu Deus. E Deus empará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já a primeira as coisas são passadas. E que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, eis que novas são todas as coisas, que estas palavras são verdadeiras e fiéis. Peraí. Sentado sobre o trono, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me, mais ainda, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que viver, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, é todo tipo de pecado. E aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idolatras, que idolatram tanto imagem como a homem, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, esses pecados aqui é se a pessoa não se arrepender, amém, meus irmãos? Aí a pessoa fala, então estou frito, eu matei, não tem mais perdão. Não, se você se arrepender mesmo, buscar o arrependimento, Jesus te perdoa, mas tu vai pagar o preço, é claro, mas Deus te perdoa. Se você tiver nesse pecado, né, que Jesus falou, se você tiver nesse pecado, né, praticando essas coisas, ou tiver nesse pecado sem arrependimento, estiver mentindo, aí, né, não parar de mentir, tu vai queimar no lago de fogo. Então você vê aqui que a mentira, os abomináveis, o fornicador, que fica na prostituição aí, né, idolatra, tudo é o mesmo lago de fogo que vai, se não abandonarem. Você está entendendo? Porque a Bíblia mesmo diz que é aquele que peca e se arrepende e deixa, eles alcançarão misericórdia, mas se permanecer, está lascado. É lago de fogo,
Então vamos aqui, a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. A esposa, viu? Não é noiva, é a esposa, viu? A mulher do cordeiro. E levou-me em espírito um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu e tinha glória de Deus a sua luz. Era semelhante a uma pedra preciosíssima, eita glória a Deus, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Eita, você vai perder? E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do nascente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqueles que falavam comigo tinham uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas do seu muro, e a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 covados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, olha, muro de jaspe, e a cidade de ouro puro, é ouro puro, irmãos, semelhante a vidro puro, e o fundamento do muro da cidade estava adornado de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisófilo, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, um 10º, já assim tem nome aqui que eu não sei nem o que é isso, irmão, o de um 10º ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, eita glória a Deus, ouro puro como vidros transparente, e nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro e a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão é uma nação de tantos salvos que tem, andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me no rio, e me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da praça. Olha, irmã, olha, vai vir para cá, tudinho, irmã, glória a Deus. Chega, o sangue subiu no rosto, olha, que vermelha, glória a Deus. No meio da praça, de ouro, e o outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês e mês, e a folhada da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto e as suas testas,
estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz o sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que eu ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos e os profetas e dos que guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele não quis adoração, não. Adora a Deus. E disse-me: não serás a palavra dessa profecia, deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está surge ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda, mais ainda. E eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães é desviado, viu, irmãos? Eu acho que é crente desviado. E os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicídios, idolatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa de Israel. E quem ouve, diga, vem. Você sabia que nós somos esposa de Jesus, não noiva? Noiva, sabe quem que é? É a cidade, a Nova Jerusalém. O judeu falou ali, mas irmão, foi um pastor da Assembleia fazer o podcast lá com ele. O pastor saiu de lá até triste, de tanta vergonha, irmão. Foi o povo comentando, mas o judeu deu uma surra de Bíblia. Ele veio tudo aqui na Bíblia. Tudo aqui na Bíblia. Ele diz: ninguém vai para o céu, ninguém vai para o céu. O reinado de Cristo é na terra, mas dentro da Nova Jerusalém que desce do céu. João 14 fala: eu vou preparar-vos lugar para onde que eu tiver, para vocês virem aonde eu tiver, você está comigo. E foi preparar sim. Mas essa Jerusalém que ele preparou, essas moradas, vai descer. O reinado de Deus e Jesus com os homens é na terra, não no céu. E ali ele foi olhando o versículo da Bíblia e diz: aonde aqui que foi alguém para o céu aqui? Aquelas parábolas lá que Jesus falava lá, era tudo dando demonstração. Agora, eu creio assim, né, que tem um paraíso, mas por quem ressuscitou já, viu? Na morte de Jesus teve gente que ressuscitou, então ele não pode ficar na terra, ele tinha que subir. Mas quem não ressuscitou ainda tem que ficar na terra. E Jesus vai ressuscitar eles não para subir para o céu, quando ele vir. Vai ficar nos ares e reinar com Cristo. Agora eu fico com dúvida, reinar onde? Mas quando você vê que o Satanás cerca Jerusalém depois dos 1000 anos, aonde que é isso? Na terra. Os judeus repetiam: tudo vai ser na terra, Jesus vai reinar na terra. Será que já é na Nova Jerusalém ou naquela ali? Não sei. Acho que na Nova, não sei. Na Nova vem depois, né? Não sei. Também pode ser que ela já esteja, não sei. Então, irmão, vai estar reinando com Cristo 1000 anos. Aonde? Se fala que vai cercar a cidade amada, o arraial dos santos. O diabo e o povo. Tudo na terra. O judeu esclareceu tão claro. Ele falou: irmão, vai ser tudo na terra. Ninguém vai subir ao céu. Até Deus e Jesus vai descer para a terra, irmão, no seu trono. Como está dizendo aqui, ó.
para reinar com os homens, claro, com os homens salvos, é claro, né? Os santos. Tanto é, irmão, que é ressuscitado. É, irmãos, eu sempre brinco aqui. É com os defuntos, transformado em corpo de glória, que reinou com Cristo foi defunto, quer dizer, a maioria foi defunto, irmão. Se tinha algum vivo, era judeu, irmão, era judeu. Os gentios já tinham aí tudo. E vocês prestou atenção pelo que eu disse? Aqui, deixa eu terminar aqui, para terminar de resumir aqui para vocês. Porque eu testifico aquilo, aqui fala, né? Os feiticeiros idolatas, Jesus envia o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E eu sou a raiz da geração de Davi, esperança estrela da manhã, tá? Que tome de graça da água da vida, porque eu testifico todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro. Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, olha só, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo vem. Amém, ora vem, Senhor Jesus, graças nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então, em nenhum momento, irmão, fala do céu, fala que a pessoa está no céu, até nas bodas do Cordeiro, fala que ouviu uma voz. João ouviu a voz de multidão, não é que eles estavam lá diante do trono de Deus, não. Ouviu só a voz. Entendeu, irmão? Eu creio, por mais que a gente fica perguntando, mas Jesus vai reinar onde? Que tal a terra cheia? Vai reinar lá dentro de Jerusalém? Como é que vai ser isso? Você fica aquela na dúvida. Será que ele levou para o paraíso, para reinar lá no paraíso? Os ressuscitados e algum vivo, e os vivos que estavam vivos? Vamos dizer assim, os vivos que estavam vivos? Mas só que fala que o diabo, depois dos 1000 anos, vai cercar a cidade, a Nova Jerusalém. O arraial do santo, onde está o povo. Então Jesus reinou, foi na terra. Você está entendendo, irmão? Então eu tenho quase que certeza que o reinado de Cristo foi na terra, irmão. Aí depois tem os procedimentos, né, irmão? O julgamento, e desce a cidade do céu, e ali onde... depois dos 1000 anos, irmão, que Jesus vai, que Deus vai aniquilar todo ser vivente perdido. Porque quando Jesus vem e vai reinar, ressuscita os mortos e vai reinar 1000 anos, quem ficou, acabou. Entendeu? Se a pessoa não foi ressuscitado e nem foi arrebatado ali, eu creio que algum judeu, né, que escapou da faca no pescoço também, porque esse também ia ser degolado também. Você pensa que os judeus também, muitos não foram degolados no sinal da besta? Foram também. Vamos saber, só Deus sabe responder essa pergunta. Quem sabe, irmão, não foram quase todos, ou todos. Não, mas um pouco deve ficar vivo, não sei. Mas eu penso assim, que os judeus que vão ser salvos não vão morrer, né? Vão estar vivos, eu não sei. Também não posso dar essa certeza também, não. Porque aqui só fala de morto. Só fala de sangue. Vocês leu, eu li, vocês viu aqui comigo. Só fala de morto. Só fala no Apocalipse de que vingando sangue, ressuscitando morto, reinando com Cristo, mas já os mortos ressuscitados. É muito complicado. Viu, meus irmãos? Mas o que eu tenho a dizer a vocês? Que nós estejamos prontos, que nem Jesus deu muitos exemplos. Fica pronto. Você fica pronto aí, né? E aquelas pessoas que Jesus falou, fica pronto, para quem ele falou naquela época, já morreu tudo, irmão. A maioria é matada. Os apóstolos, Paulo, Pedro, tudo foram degolados. Pedro não, Paulo foi degolado, muitos foram degolados. Morreram, irmão. Ali depois, né,
Eu não sei se foi no tempo lá da destruição de Jerusalém, não sei, né? Se foi depois ou antes que os apóstolos foram degolados. Depois que Jesus morreu, né? Não sabemos ali nos anos 70 se foi ele. Se eles morreram nessa época daquela peleja, da destruição de Jerusalém, ninguém sabe. Então, mas tem coisa que você não sabe, né? Mas tenha cuidado aí que tem um camarada aí explicando que Jesus já veio e que, né, que agora é a salvação eterna, né? Que não tem mais nada disso, que é sinal que os degolados já aconteceu lá nos anos 70, porque o que foram de degola, eles invadiam as casas e ia degolando, irmão. Deus me defenda. Depois, se vocês quiserem assistir, vocês vão lá assistir esses estudos do passado, né? Dos anos não sei quanto, ano não sei quanto, ano não sei quanto. Aí eu pesquisei assim, Jerusalém foi destruída depois que Jesus morreu? Jesus ressuscitou? Né? Aí passa aquele monte de pessoas, né? Falando. Aí passou esse tolo aí dizendo que Jesus já veio. Jesus veio para morrer, agora ele vem para reinar. Reinar com os... Pelo menos Apocalipse está dizendo com os mortos degolados pelo sinal da besta, né? Apocalipse que está dizendo, né? Mas Maria não, viu, meus irmãos? Então Apocalipse resume o fim. E Apocalipse está dizendo que... E Jesus vai vir lá com seus exércitos, mas é de anjo. Para prender a besta lá e enfim. Entendeu, meus irmãos? Todo mundo vai ver quando vir. Lucas fala em Mateus, toda a terra verá e lamentará quem? Esses perdidos. Os perdidos, irmão, vão ver e lamentará. Porque vai ser como a areia do mar quando Jesus vir no fim do Apocalipse, como a areia do mar. Então ele vai vir. Todo mundo vai ver. Amém? Aí ele vai ajuntar seus escolhidos, né, irmãos? Ajuntar seus escolhidos. Ele vai ajuntar, não falou arrebatar, falou ajuntar. Ajuntar é pegar as pessoas e pôr num lugar só. Para reinar com ele. E lá fala onde está os cadáveres junto à águia. É onde queria juntar, né? Tava os cadáveres, né? Comparou ele, no caso, comparou que a águia, estava falando dele vindo, comparando ele, né? Ele ia juntar as águias. Mas meu Deus. Misericórdia. Tava falando, né? Falando que ele ia juntar, que ia arrebatar, e ele falando que os cadáveres juntassem as águias. Não é os urubu, águias. Estava falando águias, né? Como como a águia. A águia é um pássaro bom, não é? Bom. Visão de águia, né? A águia é um pássaro abençoado, não é isso? Então tá comparando ali ele, né? Os cadáveres é o quê? Os mortos. Vai ter muito cadáver, né? De morto condenado e os mortos salvos. Os salvos vão levantar com o corpo ressuscitado, transformado. E judeus que estiver vivo nessa época, creio eu assim, vão ser transformados, né? Vão ser transformados. Já creram pelo testemunho das duas testemunhas em Jesus, né? E vão ser transformados. E vão reinar. Tudo transformado. Os que morreram em Cristo, que foram degolados, e o judeu viu. Essa tese não bate bem? Mas vamos aguardar preparado, viu? Porque Jesus disse, vocês ficam preparados porque vocês não sabem do que pode acontecer. Está escrito, eu entendi desse jeito, mas pode ser de outro. Mas eu acho que não, viu, irmão? Mas pode ser. Mas eu li tudo aqui para vocês ver e ouvir. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe vocês. Teve hora assim que o fogo subiu em mim assim, irmão. Eu fiquei vermelhinha. Falando sobre a Jerusalém, de tão linda, irmão. O fogo chegou a esquentar meu rosto, que eu cheguei a ficar vermelha. Fogo divino, né, irmãos? Falando da beleza da Nova Jerusalém. Porque muitas vezes a pessoa não sabe ler a Bíblia. Eu tô lendo. As pessoas não sabem ler, ou às vezes não lê. Só fica escutando o que os outros falam. Então eu já prefiro ler, mostrar para vocês tudinho. Tá?
para vocês verem que a coisa é diferente do que estão dizendo aí. Jesus está vindo novo, a não ser que o homem da besta vai aparecer logo, que Jesus está vindo, a não ser que o anticristo já está chegando aí, né? Quando fala Jesus está vindo, não quer dizer que seja daqui 2 dias, pode ser daqui 3, 4, 5 anos, né? Porque eu era nova convertida e o povo já tinha profecia que Jesus estava voltando, irmão. Já faz 34 anos e ele não voltou ainda. Voltou para muito, para milhares. Milhares de crentes. Voltou, sim. Vamos saber. E crianças, né? Tantas crianças, cristãos que morreram nesse tempo para cá, né? O missionário Davi Miranda fez uma campanha à vinda de Jesus. Jesus está voltando para nos arrebatar, irmãos. Ele foi arrebatado, mas sozinho. Individualmente com milhares de outros cristãos salvos. Amém, irmãos? Então vamos ficar atentos e prontos. Prontos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí está, Pai, a tua palavra. Eu tive o entendimento, meu Deus. Pode ser até não seja esse, mas é difícil porque está muito claro ali, meu Pai. Agora eu só fico com dúvida só de uma coisa, meu Deus. Se vai ter gentil vivo quando o Senhor voltar. Lá em Jerusalém, porque o judeu acho que vai ter, mesmo, eu acho, mesmo assim, meio lá, meio cá, mas eu acho que vai ter judeu vivo sim, vai ter, ou vai estar vivo os judeus, né, vai estar vivo, sei lá, mas acho que vai estar sim, o judeu vai estar vivo sim, mas gentil, pai, eu tenho dúvida, eu tenho muita dúvida, mas pode ser também que tenha, né, meu pai, tudo pode acontecer escondido, né, o Senhor guardando a vida deles pode ter também, né? Mas na tua vida, eles serão transformados e arrebatados, não tenho dúvida disso, não, né? Tanto os mortos que estão no pó da terra e tanto vivo que o Senhor permitir estar vivo, né? Vão ser arrebatados para reinar com Cristo 1000 anos e depois dos 1000 anos vai para a Nova Jerusalém, a divina que eu li aqui, meu Jesus. É para todos os séculos dos séculos. Amém. O reinado e a morada nessa glória pura. Isso não é necessidade, mas isso é glória pura. Glória a Deus, ó Pai. Fica conosco, abençoa todos que vão ouvir esse estudo. Abençoa eles, guarda eles, protege. Não deixa ser enganado por mentira do diabo. Ajuda eles e protege. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Fique pronto. Se apronte, fique pronto. Isso é o que interessa, viu? O resto são detalhes, mas o importante é que você ganhe a salvação. Amém? Deus abençoe.